Boa noite a todos os da mesa, camarada Dani, que está coordenando os trabalhos, os convidados das demais tendências do PT, que vão aqui fazer a sua fala, e aos camaradas da articulação de esquerda, muitos que eu estou tendo uma alegria grande de revê-los aqui nesse primeiro dia. Aproveitamos um pouquinho do seminário sindical de manhã e depois vamos descansar um pouquinho para aguentar o congresso até o fim, né? Bom, me falaram que eu teria uma tarefa de fazer uma fala sobre os primeiros tempos da articulação de esquerda. Eu acho muito importante falar sobre isso. Aliás, é uma das coisas que eu falo muito nas formações que me chamam para fazer, nas sessões estaduais da tendência, porque é fundamental a gente entender o motivo de existir uma tendência como a nossa, né? Porque, de uns tempos para cá, o PT mudou um pouco essa compreensão do que é uma tendência, né? Mudou um pouco essa coisa do que é uma tendência nacional. Hoje tem tendência de todo jeito, né? Tem tendência municipal, estadual, tem em 2 cidades, tem num bairro. Acaba tem lá um mandato, faz um grupo, quer defender os interesses dele no partido, diz, aqui é uma tendência, o nome é esse, registra lá em algum lugar, está feita uma tendência. E eu sou daqueles caras que defendo que fosse mantido, pelo menos isso no PT, já que tanta coisa no PT está acabando, de que uma tendência tem que ser algo que seja nacional, que seja capaz de formular uma concepção de partido, que seja capaz de disputar uma concepção de estratégia de luta por outra sociedade, a sociedade que essa tendência defenda, como a nossa que defende uma estratégia socialista. Enfim, que seja algo que dispute para valer nas ideias e na prática social os rumos do partido. Então, eu gosto muito de falar por que é que nós surgimos enquanto uma tendência que não nasceu como uma daquelas que se reivindica herdeira da tradição de alguma coisa que existiu antes do PT, pelas quais tenho imenso respeito e militei em alguma delas também. Mas tem uma diferença entre aqueles que se diluíram no partido e construíram, pela força das resoluções do 5º Encontro Nacional, quando regulamentou as tendências, e constituíram correntes internas, que eu sou daqueles que compreendo que deram grandes contribuições ao PT também, e essa coisa tanto quanto singular de ter uma tendência que surgiu de uma síntese de pessoas de origens muito diferentes e que não se juntaram por conta de um congresso que definiu um programa, com a coisa da tradição, né, das nossas organizações. Nós nos juntamos para defender o PT que existia. Nós nos juntamos para defender o partido que nós compreendíamos que era uma ferramenta adequada para as exigências da luta de classe naquele período. E continuamos a existir porque compreendemos que com todas as mudanças, com todas as diferenças entre o PT de hoje e o PT de antes, das várias fases do PT, ele continua tendo esse papel. Então, nós nascemos com uma tendência do petismo. O petismo que, naquela época, nas suas primeiras 2 décadas, era uma síntese de muitas contribuições programáticas, de muitas tradições de luta, mas que combatia, tinha aquela coisa, independente de gente que já tinha estudado muito, gente que não tinha estudado nada, mas que aprendeu a lutar, fazer greve, aprendeu que era importante se nuclear no bairro, aprendeu que era errado conciliar com os patrões, aprendeu a combater o reformismo, muitas vezes sem nem entender direito o que era aquilo, mas aprendia na prática. Petista, na média, sempre se diferenciava pela sua atitude combativa, pela sua atitude de enfrentamento com os patrões e com aqueles que conciliavam com os patrões. Essa era a marca do PT. E é por isso que a gente era chamado de tudo quanto não presta, né? De secretário, de não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente foi seguindo e foi consolidando essa ferramenta no país, à custa de muito sacrifício, de muita abnegação, de muita vontade de fazer com que aquilo que tinha começado no final dos anos 70 não fosse apenas um episódio de um período
na luta de classe do Brasil. Que aquele partido que nasceu não fosse algo que tinha uma validade pré-determinada, como alguns grupos entendiam que era assim, né? A divergência no início do PT entre partido tático e partido estratégico era basicamente isso. Aqueles que achavam que o PT era uma frente legal de esquerda, um guarda-chuva vermelho, onde ia caber as suas organizações, os seus partidos, que continuariam organizados e abrigados no guarda-chuva do PT. Portanto, o partido era tático, o partido não precisava do esforço militante para construir algo permanente, estratégico, que fosse perene, capilarizado na classe trabalhadora e, portanto, tinha uma tarefa de longo prazo. Nós éramos daqueles que defenderam sempre que o PT era um instrumento estratégico, que ele não era uma frente, ele não era um MDB de esquerda, ele era um partido que veio para organizar a classe trabalhadora do seu jeito, sem copiar modelo de ninguém, sem trazer modelos, inclusive, de experiência socialista para ficar defendendo aqui, como se teve no Brasil de tudo, né? Gente que defendia desde a União Soviética o modelo, a quem defendia a Albânia, quem defendia isso e aquilo outro, né? E achava que estava com a verdade revolucionária na mão. O PT já nasceu dizendo que não era de nenhum desses, e foi muito certo fazer isso, porque permitiu juntar tanta gente de luta, com tanta origem diferente. E a gente, quando fundou a articulação de esquerda, fundou para defender tudo isso. E quando foi se juntando nesse movimento que se levou à fundação da articulação de esquerda, foi juntando as pessoas que pensavam assim e não aceitavam as novas formulações que começavam a hegemonizar a esquerda no mundo todo, não só no PT, mas no Brasil, que levou a muitos rastros, levou a muitas diferenciações de liderança, de partidos inteiros, de tendências dentro do PT, sobre qual era o balanço da crise do leste europeu e qual era o mundo novo que surgia depois daquela crise e qual era o papel do Estado e qual era o conceito de democracia que era o mais correto e vários conceitos fundamentais que foram abrindo um debate também dentro do PT, e mesmo aquele partido que se unificava pela luta, se viu dividido por um debate que só conseguiu entrar no PT pela força que tinha no mundo inteiro. Mesmo assim, fizemos a eleição de 1989, em pleno olho desse furacão acontecendo, e tivemos o resultado que tivemos, pela força de um partido militante, com profundo enraizamento popular, operário, que debatia tudo, onde o peão, que nunca tinha discutido nada, aprendia o que era lutar por outra sociedade lá na reunião do seu núcleo, aprendia a ser um militante consciente, saía da condição de massa para uma condição de cidadão, com uma compreensão superior de mundo, e aprendia ali, uns com os outros, nas reuniões de base, nos bairros, nas universidades, em todo lugar. Então, isso tudo era muito precioso para que a gente ficasse vendo desaparecer por conta de um debate que era importante, tinha que fazer, mas que não era necessariamente o debate do PT. É um debate que tem que ser feito na esquerda, mas o PT nasceu e se criou negando muito daquilo que estava em debate naquele momento. E nós chegamos a vivenciar situações hilárias, né? No primeiro congresso, nós tivemos lá um debate duríssimo, onde uma parte aprovou que o PT fizesse autocrítica da defesa da ditadura proletariada. E quando foi que o PT defendeu isso? Mas nós votamos, isso foi a voto, e nós perdemos, infelizmente, porque, como perdemos quase tudo naquele primeiro congresso, né? Mas foi a voto isso, quer dizer, a coisa como andava, né? Nós fizemos autocrítica, nós, o PT, eu não fiz nem naquele momento, nem nunca farei, porque acho que é uma coisa correta até hoje. E nós estamos tendo que discutir hoje a validade de todos esses debates, de todos esses argumentos, né? Então, foi importante juntar pessoas com essa trajetória toda, que traziam consigo toda essa caminhada, e que, por isso, tiveram a generosidade de embarcar num movimento onde ninguém chegou para dizer assim, olha, o modelo de organização é esse, é esse, é esse, como é a tradição de outras organizações, né? Nós somos uma organização que se guia pelo princípio do centralismo democrático,
princípio doutrinário, o marxismo, leninismo, PPP, PPP. Nunca teve isso. Nós nos juntamos para debater a formação de um movimento que defendesse o PT e não discutimos isso. Primeiro, nós discutimos a política, que era primeiro defender. E isso deu muita força para o movimento que viria a desaguar na construção da articulação de esquerda depois, algum tempo depois. Né? Então, esses dois aspectos eu considero importantes, porque se a gente parar para estudar nossa trajetória nesses 30 anos, nós vamos verificar que nós já experimentamos vários modelos organizativos, vários. Todos fazendo tentativas de avançar na nossa organicidade, de aprimorar a nossa organização, mas nunca ficamos presos nem ao começo, nem ao meio, nem ao fim, e nem estamos vivendo hoje um modelo determinado, que é o final. Estamos abertos e continuaremos a experimentar modelos organizativos, desde que a gente consiga pensar formas de se organizar que permita ao coletivo sobreviver aos tempos em que ele está lutando. Então, essa é a herança que a gente guarda até hoje, depois de 30 anos, do nosso começo. E é importante que a gente zele por isso. Essa forma que eu marquei aqui alguns momentos importantes, né, para falar sobre os desafios, né, que a gente enfrentou nesse período, que foram alguns muito duros, né, muito duros, mas que a gente enfrentou com isso que a gente tinha, com essa herança do PT, com esse jeito de se organizar, com tradições bem diferentes, mas a gente conseguiu ser muito importante em debates decisivos para o PT. Porque até chegar a 93, nós tivemos vários momentos importantes na história do Brasil. Nós tivemos o governo Itamar Franco, onde o PT tinha uma grande e significativa parcela de seus dirigentes nacionais, muito, muito, muito simpáticos àquele governo, porque, na verdade, flertavam com a ideia derrotada dentro do PT da transição por cima, do colégio eleitoral. Porque não foi uma decisão simples de não ir para o colégio eleitoral, né? Passou no Diretório Nacional, se não me engano, por um voto, não ir. Então, tinha muita gente a fim de participar daquilo, que terminou no governo Itamar, no governo Sarney, Itamar, depois de Itamar, que existia uma colaboração mal disfarçada de vários setores do PT com aquele governo, que nós caracterizávamos como um governo que era um governo que tinha a tarefa de continuar a implantação do neoliberalismo no Brasil, um governo que teria que ser combatido, o PT devia cumprir a sua tarefa de combater aquele governo, e teve todo um debate sobre participar, não participar, isso também foi decidido no Diretório Nacional, depois de muito tensionamento interno, e venceu dessa vez a não participação do governo Itamar. Ali, nós não éramos ainda um agrupamento formado, mas já tínhamos as diferenças acontecendo desde 89 para frente, e já tínhamos um nível de articulação, de identidade política do debate. E tivemos um papel já naquele debate nos estados, onde quer que existissem pessoas que compartilhavam daquelas ideias da defesa do PT, em fazer a pressão para que o partido não participasse do governo Itamar. Depois disso veio o plebiscito, né, de presidencialismo e parlamentarismo, plebiscito de regime de governo, e também foi a mesma pressão, porque, de novo, esses mesmos setores foram defender o parlamentarismo, dentro da mesma ideia de democracia como valor universal, Estado neutro, fim da luta de classes, conciliação. Então, o parlamentarismo era uma coisa charmosa, por que não? Né? E nós estávamos na defesa do presidencialismo. E foi um debate bom que ganhou a sociedade brasileira, não só por causa do PT. Eu mesmo, lá em Recife, fui chamado para debater em bairro, o debate promovido por associação de bairro com dirigentes do PCdoB, defendendo o parlamentarismo. E todos eles juntos, os de fora e os de dentro do PT, foram derrotados pelo povo brasileiro, que aprovou maciçamente o presidencialismo. E nós tivemos aí o nosso papel nesse embate importante. E aí, quando o decorrer disso tudo, no debate interno, é em que período que já acontecendo? Começa a se preparar o 8º Encontro Nacional do PT. E aí é quando
começa um período que eu considero muito importante para se estudar, porque o PT é uma coisa que muita gente estuda e que acho que ninguém entendeu direito ainda. Mas aquele período do 8º encontro, para mim, tem uma importância especialíssima. Eu considero que esse processo de preparação do 8º Encontro Nacional, quando esses setores que já começavam a se articular, lançaram o primeiro manifesto, né, Manifesto aos Petistas, que ficou conhecido como Manifesto Hora da Verdade, que gerou um debate muito importante na fileira do partido, e principalmente nas fileiras da velha articulação, da antiga articulação, que era a tendência majoritária, tendência do Lula, tendência da maioria dos dirigentes sindicais, tendência de todos os aparatos. E, a partir disso, a coisa foi evoluiu, os debates aconteceram, né? E, no encontro, nós tivemos lá aquela chapa que nós fizemos junto com a ADS, junto com outros grupos, a chapa Opção de Esquerda, que teve 36% do Encontro Nacional. Tinha na Luta PT, que estava lá o Trabalho, estava lá a ABS, já era ABS, não era mais PCBR não, né? E outros grupos, Florestan Fernandes, que estava lá, né, na Luta PT. E juntos nós fizemos uma nova maioria no PT. E isso, para mim, é que está a singularidade desse momento. Não só porque teve uma reação, mas porque, depois daquele momento onde um debate político entre militantes, dirigentes, personalidades, todo mundo, surgiu uma nova maioria, a velha maioria se cindiu, ela ali acabou, surgiu uma nova maioria, que a gente sabe o quanto durou, vou falar um pouquinho disso também, mas depois daquele momento, isso não aconteceu mais no PT. Aquele momento marcou o início do fim de um partido efetivamente militante como o partido era. Porque só um partido militante, organizado na luta concreta, é capaz de, pelo debate da militância, mudar a maioria da sua direção. E maioria aqui, quando a gente fala maioria, é mudar a orientação política do partido. É dar a vitória às teses que dialogavam com sua trajetória histórica e dialogavam com a luta real que acontecia no país. Esse foi um momento fundamental na história do PT, na minha avaliação, único. E depois formou-se essa nova maioria, a gente sabe que essa maioria foi encarregada de dirigir a campanha do Lula, mas não dirigia de fato, né, porque tudo estava fora das estruturas, e eu estava naquele diretório nacional, fui daquele diretório nacional que, indicado lá pela atuação Hora da Verdade, ainda não tinha feito o congresso, o seminário de que fundou a AE, e eu via como era. Você, para ir para uma reunião do diretório nacional, se virasse. Nada de ajuda de ninguém. Ia quem aguentava ir, quem arrumava dinheiro em algum lugar. Dinheiro para nada tinha, né? E aí veio a campanha de Lula, Lula em primeiro lugar, a gente derrotou a tese que o aliado principal devia ser o PSDB, porque era isso que estava colocado também, dentro daquele arcabouço dos novos democratas do PT. E eu digo assim, porque eu sou do tempo que chamar um de democrata era meio pejorativo, né? Você era elogiado quando era chamado de aquele cara é revolucionário. Você chamava aquele cara um democrata, né? Francisco Verfort, aqueles caras, isso é social-democracia. Mas isso é brincadeira. Então, a nova maioria fez o que pôde para conduzir a campanha Lula, para ter jornal Brasil de Fato. Como era Brasil de Fato? Não, Brasil de Fato é esse novo. Como era o nome do jornal? Volta. Brasil Agora, ali, aquele sabe. Saía, o secretário de comunicação era Bruno Maranhão, e as coisas iam acontecendo. Mas não tinha como, na realidade do país, a gente garantir aquela vitória do Lula. Lula perdeu pelos fatores conjunturais e políticos daquela eleição. Perdeu para o PSDB, que estava fortalecido por quem? Pelo governo Itamar, pelo Plano Real, por todos aqueles que muitos disseram que eram nossos aliados preferenciais, que cumpriram com sua tarefa de implantar definitivamente, depois de Collor, o neoliberalismo no Brasil. E
Depois veio a avaliação de que aquela derrota era a responsabilidade da nova maioria surgida no 8º Encontro Nacional. E aí pronto. Começa todo o processo de mudanças, né, internas do PT. Vem o 10º Encontro Nacional, onde alguns setores, inclusive que estavam no movimento que fundou a Articulação de Esquerda, se deslocam para se recompor com a Unidade de Luta, que foi o nome da tendência fundada pelo outro lado da articulação, e retomam a maioria do Diretório Nacional. No mesmo ano é feita uma reforma estatutária, coisa que pouca gente lembra, eu não sei porquê, eu acho que a gente precisa lembrar disso. Só que nessa reforma estatutária, também em 95, que é o mesmo ano do 10º Encontro lá em Guarapari, que eu também estava lá, e não guardo nenhuma boa lembrança, a gente, entre muitas mudanças que foi feitas no Estatuto, uma foi fundamental, a mudança do caráter dos núcleos, a perda dos núcleos de decidir qualquer coisa, porque não elegia mais delegado para decidir nada no PT. Continuava a existir. Quem quiser mudar um núcleo, funde. Falar, debate, etc. e tal, mas não decide mais nada. E aquilo ali foi a sentença de morte da organização de base que o PT tinha na marcha que segue até hoje para transformar o PT em algo que é muito bom em muitas coisas, principalmente a eleição. Mas organizar a gente, formar, fazer consciência de classe, etc., etc., não. Ali foi um divisor de águas, aquele ano de 1995. E de lá para cá, e também naquele ano, outra coisa muito importante, 95, eu acho que eu vou riscar esse ano do calendário, foi formado o campo majoritário. Pronto, o ano de 95, retomaram a maioria no PT, reformaram o Estatuto, fundaram o campo majoritário, sob o comando inexorável do secretário-geral, nosso companheiro valoroso Zé Disseu, e começou a construção do PT que existe hoje. Qual é a nossa importância nisso tudo? Acho que é a capacidade de nunca ter fugido, nem ter negligenciado, muito menos negociado nenhum princípio nesse período. De 93, quando a gente fundou, naquele seminário lá no Cajamar, quem conseguiu chegar lá, né? Porque, por exemplo, de Pernambuco, não conseguiu chegar ninguém. Nós mandamos um documento de contribuição, que essa tendência é uma coisa que eu esqueci de dizer no começo, ela foi fundada sem nenhum grande aparato, não tinha parlamentar, grandes sindicatos, isso, aquilo, outro, onde tinha dinheiro, ficou tudo do outro lado. Então, nós fundamos uma tendência de liso. E a gente, desde o primeiro seminário, que foi assim, a gente, no lado de Pernambuco, por exemplo, a gente tinha um bocado de gente, mas tudo da base do partido, e que não conseguiu mandar ninguém lá para o seminário que fundou a Articulação de Esquerda, lá no Cajamar, mas mandamos um documento bom de contribuição, que era a tradição de quem estava fazendo aquilo, né? E nesse tempo todo, a gente se mantém defendendo uma coisa que a gente acredita. Nós continuamos unidos fundamentalmente por isso. Já avançamos muito, né? A Articulação de Esquerda é outra, do ponto de vista da sua organização, do debate sobre a organicidade, da formulação política. Acredito que é uma das tendências que tem contribuído muito do ponto de vista da formulação política ao longo desses anos. Nossa literatura está aí para mostrar, nos debates partidários, debates difíceis, onde pouca gente teve ou coragem, ou vontade política, ou porque acreditava naquilo que estava sendo aprovado mesmo, de enfrentar. Então, nós fizemos ao longo desse tempo todo, inclusive nos governos Lula, no debate das alianças, né, sempre defendemos muito, né, os nossos governos, os nossos presidentes, mas nunca nos furtamos a debater por certos programas que foram aprovados naqueles governos, ao custo de muito isolamento, ao custo de não ter espaço em governo federal, ao custo de aguentar, e não é de hoje, foi desde sempre, porque desde que nós ousamos questionar aquela maioria que existia, com os luminares que a dirigiam, que o tratamento é de muito cerco,
é de muita pancada, é de muita intolerância. Mas a gente vai seguindo, apesar de todos os debates que nós enfrentamos. Depois do ano de 1995, é claro que o ambiente ficou mais áspero, ficou mais difícil, porque se tratava de consolidar uma maioria, um novo campo majoritário que aplicasse tudo aquilo que se dizia que durante 10 anos a gente resistiu e impediu dessa transformação do PT, principalmente no período entre o 8º e o 10º Encontro Nacional. E eles conseguiram, a gente tem que admitir isso, porque com Lula presidente, 2 governos, então a coisa ficou muito mais, o debate muito mais governista, o espaço para o debate militante já tinha sido reduzido, se reduziu ainda mais. E as pessoas foram aprendendo a suportar as crises. Nós temos crises duríssimas, né? Crise do mensalão, que nós fomos os primeiros a sair na defesa do PT. Eu lembro de Valdo Pomar fazendo lá no encontro de Recife uma defesa muito boa, como ele sempre faz, mas ele não terminou como se termina aquela defesa. Ele terminou gritando, viva o PT! E aquilo marcou aquele encontro, porque ali se viu quem estava na defesa do partido e quem, inclusive, se acovardou na hora de defender o partido por conta daquela operação que foi montada contra nós. Então, nunca fugimos de defender esse partido, do que ele significa, nunca, em nenhum momento. E é por isso que eu acho que, apesar de ser difícil, de hoje ser mais difícil, a gente precisa seguir em frente. Está aqui Natália, que vai falar da parte mais atual dessas batalhas, dessa trajetória, e eu quero encerrar essa minha contribuição dizendo que, se é uma coisa que merece ser preservada, da qual ninguém que seja sério, que tenha compromisso com a classe trabalhadora, com a transformação, com a destruição do capitalismo, pode se arrepender, é de ter feito as lutas justas pelo que é justo. Nós fizemos tudo o que foi preciso até hoje pelo que é justo, porque nós defendemos que é o socialismo a superação do capitalismo, que não existe nenhuma possibilidade de humanização do capitalismo, nunca existiu, nem vai existir. Que o capitalismo, a cada dia que passa, se torna mais desumano, se torna mais cruel, se torna mais capaz de financiar as guerras, se torna mais bélico, se torna mais tudo que a gente condena. E que a tarefa do PT é combater esse sistema. E a pergunta que a gente tem que se fazer agora, nesse debate atual, é se tudo que está se fazendo, que foi importante para derrotar o neofascismo, o bolsonarismo, são N classificações que se fazem aqui, mas a extrema-direita, que é do que se trata, se tudo está se fazendo, além de derrotar, que é fundamental derrotar a extrema-direita, acumula em que sentido? Porque nós não podemos nos furtar a fazer essa pergunta. Sem deixar de defender o governo, sem deixar de defender a vitória importante que foi, mas nós não vamos nos paralisar e ficar na eterna comemoração de uma vitória que ela precisa dar um passo à frente. Que passo é esse? Qual é o sentido? Qual é o balanço que nós vamos poder fazer daqui a pouco tempo? Nós vamos lutar para que seja um balanço bom para a classe trabalhadora. Essa é a nossa luta. Então, não vale a pena continuar sofrendo o que a gente sofre e tendo a alegria de construir, com todas as dificuldades que nós temos. Basta ver esse congresso. Para chegar aqui foi de lascar, né? Para chegar aqui não foi fácil, mas a gente deu um jeito, ver quem pôde chegar, estamos aqui. Se fosse um lugar, condições melhores, estava bem maior, mas é assim que é a vida. Vale a pena lutar. Como disse uma vez um companheiro, que nem mais está entre nós, mas ele terminou uma fala dele que a gente lembra sempre. Ele fez uma fala muito boa, um poema muito bonito, que falou no final e terminou dizendo: vale a pena se viver quando se é socialista. Então, viva a articulação de esquerda.